Oi, oi, meu povo, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindas, deusas e deuses, ao meu canal. Se você gosta de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e espiritual, já se inscreve aqui no canal, deixa teu like, comenta no final do vídeo o que é que tu achou, que eu vou amar saber. No vídeo de hoje, a gente vai ter um bate-papo sobre como perder o medo de dirigir, porque no vídeo 2 vídeos atrás, eu comentei com vocês que eu tinha muito medo de dirigir. Perguntei se vocês gostariam de um vídeo sobre, e vocês falaram que sim. Então hoje esse vai ser o tema do vídeo. Eu espero muito que eu ajude vocês de alguma forma e que a minha experiência auxilie vocês a superar e enfrentar esse medo, gata, gato. Beleza? Vamos lá. Primeiro, deixa eu contextualizar vocês aonde que eu tava nesse momento, né, que eu decidi enfrentar esse meu medo. Eu tinha tirado a minha carteira de habilitação, mas eu não conseguia tirar o carro da garagem. O carro ficou 1 ano parado, eu estava indo para a faculdade de ônibus, meio-dia, no calor dos infernos, porque eu não conseguia superar esse meu medo. Cada vez que alguém falava sobre dirigir, eu evitava ao máximo conversar sobre. Eu falava, olha, depois a gente conversa sobre isso, depois, e até que passou 1 ano. E aí minha família falou, olha, o carro tá ali parado, vamos ter que vender se você não quiser dirigir, né? E aí passou-se esse 1 ano até que chegou esse momento e eu fiz, cara, eu preciso fazer alguma coisa, porque desde os meus 15 anos sempre foi o meu sonho dirigir. Meus 15 não, acho que sempre que eu quis a minha independência, eu sempre quis dirigir, eu sempre quis ter meu carro, eu sempre quis ter, sabe? E eu tive esse privilégio, né, de ter isso tão nova. Então, assim, eu queria usufruir disso e eu me sentia muito culpada por não superar esse medo. E eu carregava uma vergonha, uma culpa muito grande de não conseguir ultrapassar esse meu medo. Eu não queria conversar com as pessoas sobre isso. Então, o que é que eu fazia? Eu só não enfrentava o meu medo, né? Até que chegou esse momento de cartada final. E eu fiz, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Então, eu comecei a trazer esse tema para minha terapia, né? E a gente começou a entender quais eram os meus medos. Comecei a nomear os meus medos, porque às vezes a gente fala assim, eu tenho muito medo, mas você tem medo do que especificamente? E quando você traz a luz, né, para a consciência, quando você traz os teus medos para a consciência, fica mais fácil de você ultrapassar eles, entende? Se você não sabe exatamente do que você tem medo, você vai ficar vendo ali o medo como algo muito grande, como um monstro muito grande, enquanto que se você tiver essa consciência, você pode trazer ele para a racionalidade. Eu vou te explicar como foi que eu fiz. Então, eu listei os meus medos. Eu tinha medo de bater o carro. Eu tinha medo de acidentar alguém, ou alguém, que é muito pior, né? Tinha pavor, esse era o meu maior medo. Eu tinha medo de perder o controle do carro. Eu tinha medo de morrer o carro, né? Deixar o carro morrer. Eu tinha vários medos nesse sentido, que eu nomeei. Então, eu fui vendo, tá? O medo de bater o carro é um medo racional? Sim, ele pode acontecer. Mas quantas pessoas batem um carro na rua quando elas saem de casa? Assim, por mais que a gente veja nas notícias e tal, a chance de você realmente sair de casa e bater o carro é muito pequena, a não ser que você esteja com falta de atenção, você tenha bebido, você esteja... Enfim, essas coisas, elas podem acontecer, a gente não tem controle disso. Mas, sabe, é tipo assim, eu comecei a entender que a chance disso acontecer era muito pouca. Era muito pouca. Tanto que hoje, né, eu já tenho 6 anos que eu dirijo, 2019, já tem 6 anos que eu dirijo e eu nunca bati o carro. Por quê? Porque eu sou atenta, né? E assim, óbvio que a gente não tem controle da outra pessoa, a gente precisa dirigir por a gente e pelo outro. Mas isso pode acontecer? Pode, né? A gente não tem controle de se vai acontecer ou não. Mas o que foi que eu comecei a perceber? Que o meu medo, ele estava me paralisando. Então, as vozes da minha cabeça estavam gritando tão alto dentro de mim, de isso vai acontecer, não vá, porque você pode, alguém... Então, eu comecei a entender quais eram as vozes que minha mente estava me falando e comecei a calar elas. Calar mesmo, assim, sabe? Com o intuito de calar. Então, se me vinha na mente a preocupação de aconteceu alguma coisa na rua, eu falava, não, tá tudo bem, eu vou devagar, eu vou prestando atenção, eu vou no meu ritmo, se eu morrer o carro, não tem problema. Paciência da pessoa que está atrás de mim, porque eu tô aprendendo. Então, isso aconteceu várias vezes. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é acolher o nosso medo. Porque, às vezes, por medo de dirigir, você não quer nem falar sobre o assunto.
Mas quando você não fala sobre o assunto, você não está validando as suas emoções e aquele medo ele vai crescendo cada vez mais. Até o ponto de que você entende, não, beleza, esse medo é válido, né? Eu entendo esse meu medo, mas eu não posso deixar ele crescer dentro de mim. Eu posso conversar com esse medo. E foi isso que eu comecei a fazer comigo. Eu comecei a enfrentar esse medo, né? A primeira coisa, o primeiro dia, na verdade, que eu fiz, que eu peguei o carro, foi tirar o carro da garagem. Eu não me exigi de dar uma volta com o carro e sair super dirigindo. Não, eu vou tirar o carro da garagem e vou colocar o carro na garagem de novo. E foi isso que eu fiz. Depois que eu enfrentei isso e que deu certo, que eu não arranhei o carro, não matei ninguém, deu tudo certo. Aí eu já superei um obstáculo meu e fiquei mais tranquila para, na próxima vez que eu saísse com o carro, eu fosse um pouquinho mais distante. E foi isso que eu fiz. Aí depois eu dei uma volta no meu quarteirão, que foi horrível. Porque eu morri o carro 12 vezes. 12 vezes. 12. Então, se você tá com medo de dirigir e morrer o carro, relaxa. Mais que 12 você não vai. Ou vai também, tá tudo bem. Mas o que foi que eu fiz, minha gente? Eu fui só um quarteirão aqui, dar uma volta no meu quarteirão, e eu morri esse carro. E eu ficava tão nervosa, minha gente. E era o meu nervosismo que fazia com que eu morresse o carro, entende? Não era nem o fato de eu estar... não, era o meu nervosismo do que as pessoas atrás de mim iam pensar, ou de que elas iam estar, meu Deus, eu quero essa menina aí, o que ela está fazendo? Então, assim, eu entendia, né, o meu medo, o meu nervosismo, mas eu comecei a me acolher de tipo, cara, eu tô aprendendo, isso vai acontecer várias vezes, isso pode acontecer, eu tô propícia a que isso aconteça. Mas se eu não enfrentar isso, eu não vou superar esse medo. Então, eu comecei a treinar para eu ser maior que o meu medo. E é isso que você precisa fazer. Pega o teu medo e coloca no bolso. Vai com ele, sabe? Não nega ele, vai com ele, mas deixa ele ali. Não permita que ele cresça ao ponto de te travar, sabe? E foi muito difícil para mim, minha gente, porque foi um ano, né? Um ano, assim, eu com medo, eu querendo dirigir, eu, poxa, pensando, caramba, o carro tá ali parado, eu indo pra faculdade de ônibus, e, tipo, podendo ir, sabe? Podendo ter um carro ali, mas eu tinha esse medo. Então, assim... quando eu percebi, né, que aos pouquinhos eu fui superando, daí eu fui me desafiando a mais e mais e mais. E aí comecei a ir para a avenida. Eu moro numa avenida, né? Então, assim, eu comecei a dirigir na avenida, ia para casa do meu namorado. E era o percurso que eu fazia mais, assim, era ir para casa do meu namorado, porque eu já sabia como era o caminho, sabia quais sinais que iam me esperar, sabia tudo isso. Então, quando eu estava dominando esse trajeto, foi que eu comecei a me desafiar para ir para outros lugares. E aí eu ia para shopping, para faculdade, eu ia fazer tudo. Então, assim, isso foi um percurso de um tempinho, assim, todo dia eu pegava o carro e fazia alguma coisa. Não adianta você pegar o carro um dia, depois na outra semana você pegar o carro de novo. A não ser que você não tenha um carro com você, né? E aí você fica um pouquinho mais desafiador de você treinar. Mas, ainda assim, experimenta fazer o máximo que você dá. Então, se você tem a possibilidade de pegar o carro todos os dias, pegue. Porque é o treino que vai fazer com que o medo fique cada vez menor. E aí você vai vendo que, poxa, aquele medo que eu estava imaginando que era gigantesco, enorme, ele não é tão grande assim, e que a probabilidade disso acontecer é pouca, porque eu ganhei confiança, eu entendi que o carro ele não vai sair andando desgovernado como eu achava que ia, né? Eu posso frear o carro, eu posso desligar o carro, eu posso mudar de marcha, sou eu que controlo o carro. Quando eu entendi isso, muita coisa mudou. A chave, né, para você ganhar essa confiança, para você dirigir, é você ir com medo. Eu sei que você espera que eu te falasse aqui, olha, essa pílula secreta aqui, mas... porque era isso que eu gostaria de ouvir na época. Eu procurava muitos vídeos para saber como perder o medo e como é que eu faço, meu Deus do céu. Eu fiz muitas terapias, minha gente. Eu fiz terapias holísticas, fiz tarô, olha, tudo que você imaginar, que vocês sabem que eu gosto, né, dessas coisas. E eu, inclusive, sou terapeuta. Foi, inclusive, uma das coisas que me fez ser terapeuta. Curiosidades aqui, porque eu lembro que eu fui em uma terapia holística e ela me falou, assim, muitas coisas. Ela me trouxe os meus medos à minha luz, trouxe meus medos à luz. E eu comecei a entender os meus medos.
E é justamente isso, né? Quando você ganha consciência de quais são os teus medos, é como se eles ficassem menores. Porque você traz racionalidade a eles. Eles não dominam mais tanto você emocionalmente. Então, me ajudou muito, e aí foi por isso também que eu comecei a estudar a espiritualidade, o autoconhecimento, as crenças, os medos e tal, e é isso que eu compartilho com vocês hoje em dia e trabalho com, né? Mas, voltando, eu entendi isso, sabe? Então, assim, se eu for falar pra você, dizer pra você, olha, tem uma pílula secreta que é isso aqui, não existe. A única coisa possível que vai fazer você perder o medo é você ir com medo, porque o medo você não vai perder. Tá? Você vai ter que ir com medo. A coragem, ela não é a ausência do medo, né? Ela é ir com medo mesmo. Então, faça esse trabalho com você diariamente de você se superar a cada dia. É tipo academia. Você não vai conseguir pegar 10 quilos assim em um dia para o outro. Não, você vai pegar 3, você vai pegar 4 depois, você vai pegar 5. Então, aos pouquinhos, você vai se treinando. Então, hoje, nossa, eu vou pra BR, eu dirijo horas, vou-me embora, me desinvesto. Quando eu tava morando na Austrália, dirigia 8 horas por dia, trabalhando. Então, assim, eu realmente perdi esse medo, porque eu fui conquistando confiança em mim mesma, em que hoje eu dirijo, eu me sinto muito confiante, eu dirijo muito bem mesmo. Não sou excelente, porque ninguém é, mas eu dirijo bem, eu tenho consciência, sabe, eu me sinto confiante quando eu tô no volante. E eu sei que as pessoas que estão comigo estão seguras também. E é isso que a gente ganha com o tempo de treino. Então, não ache que você, parada, vai perder esse medo. Você só vai perder esse medo quando você for e fizer. Tá? Então, assim, tá com medo, pega o carro, pega um professor da autoescola aí, se você tiver condições. Pega um professor de autoescola, vai pra rua, se coloca em desafio, sabe? No seu limite também, né? Não vai querer sair pra BR na primeira vez, porque isso pode correr um acidente. Mas, assim, vai aqui na esquina, vai no shopping, vai se treinando para estacionar, vai fazendo tudo isso, porque você vai errar. Você vai errar, gata, relaxa, que você vai errar, você vai morrer o carro, você pode até arranhar um carrinho ali, outro aqui, o seu carro. Pode acontecer um arranhãozinho, pode acontecer uma batidinha de leve, pode, sabe? Mas assim, relaxa, porque não vai ser nada drástico. Se você, olha, a chance de alguém que está aprendendo a dirigir bater um carro é muito menor do que alguém que já sabe. Sabe por quê? Quando a pessoa já sabe, ela já tá se sentindo uma boladona ali, tá dirigindo, ela vai rápida, ela faz vrum e vai e tal. Então, assim, ela não tem mais tanto cuidado quanto alguém que tá começando. E a gente, quando a gente tá começando, a gente é muito mais cuidadosa, a gente vai bem mais devagar, né? A gente é muito mais cuidadosa. Então, tenha tranquilidade que vai dar tudo certo, sabe? Mesmo que você morra o carro, mesmo que dê errado, vai dar tudo certo. Você só precisa confiar em você e ir se treinando dia após dia. Não adianta você deixar para fazer isso de 6 em 6 meses ou uma vez no mês, porque aí você vai ser muito mais lento o processo. Se você quer aprender a dirigir mais rápido, você vai ter que fazer isso todos os dias, né? Ou então, o quanto der aí pra você. Mas faça isso. Tenho certeza que tu vai perder esse medo com o tempo. Porque o medo a gente só perde quando a gente ganha confiança. E para ganhar confiança, a gente precisa treinar. Então, é isso, minhas deusas e deuses. Eu espero muito que eu tenha te ajudado um pouquinho a trazer luz a esse medo. E deixa aqui nos comentários qual é o teu maior medo. Vão se ajudando umas às outras aí a se fortalecerem, a confiarem em vocês mesmas, porque é possível sim. Escreve os teus medos, tuas crenças e coloca do outro lado as crenças positivas, aquilo que vai te dar força para ir com o medo mesmo, tá bom? Espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um beijo.